Fala investidor, seja bem-vindo ao canal Upside Financeiro. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 3 motivos que me fizeram aportar pesado nas ações de Bradesco agora no mês de janeiro de 2023. Analisando essa ação um pouco mais de perto, a gente percebeu que existe uma assimetria muito grande entre a qualidade do ativo e o preço que está sendo pago nas suas ações. Nós temos aqui, pessoal, um banco que tem apresentado há mais de 20 anos um crescimento consistente da sua lucratividade, ele trabalha com boas margens e está se transformando no segundo maior banco de gestão de patrimônios no Brasil hoje. Em contrapartida, você tem esse ativo sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e negociado a um preço sobre lucro nos mesmos patamares da crise política e econômica de 2016. Ao longo desse vídeo, a gente vai passar por esses 3 motivos que me fizeram, de fato, fazer esse aporte mais volumoso em Bradesco. No final, eu vou falar para vocês quantas ações eu comprei e a gente vai colocar esse ativo na nossa carteira de investimentos de longo prazo. Se esse vídeo fizer sentido para você, ele te ajudar, ele agregar alguma informação para a sua tomada de decisão como investidor, eu te peço que você deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos fazer é compreender quais foram os fatores que jogaram o preço das ações lá para baixo. Esses fatores, eles são perda de fundamento da empresa ou são fatores momentâneos que são inerentes aí ao ciclo de mercado? Se forem perda de fundamentos da empresa, o mais certo é a gente não investir, a gente ficar fora. Entretanto, se forem fatores pontuais inerentes ao ciclo de mercado, talvez isso possa constituir uma oportunidade de nós nos associarmos a uma ação de altíssimo nível de qualidade, sendo praticamente negociada a preços de barganha na bolsa. Tá? E quais são esses 5 fatores, pessoal? Então, eu listei aqui em verde, esses são fatores internos do Bradesco, são problemas que ele vai ter que resolver relacionados aí à crise da inadimplência. E esses fatores em branco, pessoal, são fatores externos, são fatores inerentes aos ciclos da economia. Pessoal, nesse sentido, o primeiro fator que influenciou negativamente a performance das ações do Bradesco foi justamente aqui, ó, a alta na taxa da inadimplência. Como está tendo uma percepção maior de risco, os bancos, as instituições financeiras, elas são forçadas a aumentar o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. Essa provisão ela é justamente para evitar que o banco incorra em prejuízo. E como o Bradesco está crescendo a carteira de crédito dele, automaticamente ele vai ter que aumentar então essas provisões. E essa alta na provisão no terceiro trimestre de 2022, pessoal, acabou pressionando as margens do banco, resultando então no menor lucro líquido. Então esse aqui foi o verdadeiro calcanhar de Aquiles no terceiro trimestre de 2022. Somado a isso, tivemos também uma queda pontual de 17% na receita de seguros. Pessoal, esse segmento de seguros, previdência e capitalização, eles são responsáveis por 30% da receita do banco. Então esse segmento de seguros, ele tem um impacto muito forte na receita do banco e por consequência no lucro líquido. Então perceba como foram 2 coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo. Então ele teve que aumentar muito o PDD e também veio uma queda bastante pontual aqui na receita de seguros. Somado a isso, os fatores macroeconômicos, temos o que? A instabilidade econômica gerada pelo risco fiscal, provocando fuga de capital da bolsa. Então você sabe que quando tem essa instabilidade política econômica, todas as ações caem. Como o Bradesco já tinha fatores de risco um pouco maior, a ação acabou sendo muito mais penalizada. Somado a isso, pessoal, temos também a alta na taxa dos juros, que vai pressionando o preço dos ativos de renda variável. Então, nesse sentido aqui, pessoal, todos os ativos eles começam a perder valor, porque o método de valuation utilizado pelas instituições financeiras é projetar o lucro futuro com uma taxa de desconto. E essa taxa de desconto é justamente a taxa de juros. Então, quanto maior tiver essa taxa de juros, menor serão o preço das ações ao longo do tempo. Então perceba, pessoal, como esses fatores se transformaram praticamente aqui numa tempestade perfeita, tá? Então temos fatores externos e fatores internos. Bom, pessoal, então como nós podemos ver, a soma daqueles 5 fatores, eles se transformaram aí numa tempestade perfeita que está penalizando de forma extrema o preço das ações de Bradesco. A prova disso é que nos últimos 2 anos, o Ibovespa ele acumula uma queda de 13,64%. Entretanto, as ações de Bradesco elas acumulam uma queda de 33,3%. É praticamente aqui, pessoal, mais do que o dobro da queda do Ibovespa no mesmo período. Então a gente percebe como a ação está sendo bastante penalizada. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que estão os indicadores fundamentalistas desse ativo? Te convido a continuar comigo para a gente fazer uma análise mais refinada e saber se de fato esse banco perdeu os fundamentos ou essa é apenas uma queda momentânea. Bom, meu amigo, então o primeiro motivo que me levou a realizar um aporte pesado em Bradesco esse mês foi verificar que existe uma assimetria muito grande entre o preço da ação e o valor do ativo. Então, o primeiro fator que eu gostaria que você prestasse atenção aqui é o crescimento dos lucros de Bradesco.
Ações de qualidade, elas tendem a apresentar um crescimento do lucro ao longo dos anos. Entretanto, poucas ações vão apresentar um crescimento tão consistente assim, como se fosse um relógio suíço. Você percebe que nos momentos de crise econômica ele tem uma leve retraída, mas ele consegue se recuperar de uma maneira muito rápida. Então você percebe que isso aqui, pessoal, acaba refletindo a qualidade do ativo. Então, ao longo desses 20 anos, aconteceram outras crises, tiveram momentos de estresse econômico, entretanto, ela consegue manter uma boa performance no crescimento dos seus lucros. E se a gente verifica, pessoal, o que aconteceu nos últimos 4 anos, a gente percebe que a ação ela consegue manter aí um lucro líquido acima dos 20 bilhões com tranquilidade. Então a gente verifica que em 2020, por questões lá da pandemia, ela teve uma retração mais intensa na sua lucratividade, entretanto ela já consegue retomar no quarto trimestre de 2020 o patamar de 6 bilhões e ainda alcançar agora no segundo trimestre de 2022 o patamar de 7 bilhões de reais de lucro líquido em um único trimestre. E a gente percebe que teve uma retração aqui no terceiro trimestre de 2022. E mesmo que o lucro, pessoal, fique num patamar de 4,5 bilhões agora no quarto trimestre de 2022, que é o que projeta a maioria dos analistas, mesmo assim o Bradesco ainda vai fechar o 2023 com um lucro superior a 23 bilhões. Então perceba como o banco é resiliente, como ele oferece qualidade no quesito crescimento dos lucros. Bom, pessoal, em contrapartida a esse lucro líquido crescente, com consistência, resiliência e qualidade, nós temos um valuation altamente depreciado. Então, o banco nunca foi negociado aí abaixo do seu valor patrimonial e agora ele está com desconto de 24% frente ao seu valor de patrimônio líquido. Então, perceba que nem na crise de 2015 ele foi negociado a um valuation tão depreciado. Isso significa, pessoal, a grosso modo, que se vendesse todos os ativos do banco e distribuísse o seu valor para os acionistas, você receberia hoje um valor 24% superior ao que você pagou na ação. Na sequência também nós temos aqui, pessoal, um preço sobre o lucro no patamar da crise política econômica de 2016. Quando nós fazemos uma análise comparativa entre o Bradesco e os outros pares do mesmo setor, a gente percebe que o Bradesco ele apresenta sim um ROI e uma margem líquida um pouquinho menores, levemente impactados pelo resultado do terceiro trimestre de 2022. Entretanto, ao comparar o desconto que o banco tem frente aos pares, você percebe que é um desconto muito maior. Então, ele está sendo negociado hoje a um preço sobre o lucro de 5,82 contra 7,54 do Santander, 12,15 do BTG Pactual e 8,63 do Itaú. O único banco que está sendo negociado hoje a um valuation inferior ao do Bradesco é o Banco do Brasil, justamente porque tem um risco político muito maior agora. Segundo motivo, pessoal, é que o Bradesco está conseguindo crescer em várias frentes de negócio. Então ele tem uma receita um pouco mais diversificada do que os pares do setor. Ele tem crescido bastante aqui no Private Banking, que é gestão de fortunas. Isso aqui é um serviço de assessoria financeira voltada para famílias de alta renda. E hoje o Bradesco é o segundo maior em Private Banking no Brasil. Então, em 2022 agora ele fechou uma negociação com o Banco BV e só esse acordo aqui, pessoal, já vai gerar para o Bradesco uma carteira de 15 bilhões em ativos sob sua gestão. Pessoal, um outro segmento onde o banco vem ganhando muita visibilidade é nesse segmento de plataformas digitais, com Ágora, Next, Blitz e Digio. E quando você analisa os números, pessoal, vocês vão perceber que não é um crescimento modesto. O banco está crescendo com vigorosidade aqui nesses segmentos digitais. A base de clientes aumentando bastante. A gente sabe que esse segmento digital ele não dá tanta receita, mas com o tempo ele consegue aos poucos capitalizando essa base de clientes. Outra coisa que eu gosto bastante também, que eu considero um ponto positivo do Banco Bradesco, é que uma grande parcela da receita dele vem justamente aqui, pessoal, do setor de seguros, previdência e capitalização. Então ele tem um segmento de seguros muito forte, bem consolidado no mercado hoje, tanto que esse segmento ele corresponde a 30% da receita do banco. E ao meu ver, pessoal, esse segmento de seguros, ele é como se fosse um trunfo, ele age como uma proteção para a receita do banco. Em épocas de vaca magra, talvez essa seja uma proteção para resguardar a lucratividade do banco. Exemplo disso, pessoal, é que os seguros eles salvaram a pátria no segundo trimestre de 2022, conforme apontado pelos analistas. A gente sabe que no terceiro trimestre de 2022 teve uma queda pontual, principalmente fruto da deflação do IPCA. Esse é um cenário que talvez já se recupere no próximo trimestre. Por fim, pessoal, o terceiro motivo que me levou a realizar investimento nas ações de Bradesco foi a possibilidade de aliar a bonificação com o pagamento de proventos. Quando você consegue aliar a bonificação com o reinvestimento dos dividendos no longo prazo, os juros compostos eles trazem para você resultados realmente impressionantes. E eu vou demonstrar isso para você aqui agora. O que as pessoas costumam dizer a respeito das ações de Bradesco?
que os dividendos eles vão diminuindo com o tempo porque a bonificação ela acaba aumentando muito a base acionária. Tem um fundo de verdade nessa afirmação? Bom, senhores, confesso que tem um fundo de verdade. Entretanto, você precisa analisar todas as variáveis, não somente a questão do dividendo. Vou dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que em 2002 o investidor tivesse realizado um investimento de R$ 17.870 nas ações de Bradesco. Isso permitiria que ele comprasse 1.000 ações de Bradesco. No final do ano de 2012, o lucro gerado por essas 1.000 ações foi de R$ 2.950. Entretanto, de 2012 a 2022, esse investidor ele recebeu diversas bonificações como forma de remuneração por parte do Bradesco. Essas remunerações na forma de bonificação transformaram as 1.000 ações do nosso investidor em 2.802 ações. Veja como que a participação acionária do nosso investidor cresceu sem que ele comprasse mais nenhuma ação. Nesse caso, pessoal, as 2.802 ações, agora em 2022, geraram um lucro por ação para o nosso investidor de R$ 6.052. Veja como o lucro por ação desse investidor cresceu nos últimos 2 anos. Então, quando você analisa o lucro por ação, de 2012 para cá, ele caiu 29%. Então, em 2012, o lucro por ação foi de R$ 2,95 e atualmente está R$ 2,16. Tá? Porém, pessoal, o número de ações do nosso investidor saiu de 1.000 ações para 2.802 ações. Então, foi uma alta de 180% na participação acionária desse investidor dentro do Bradesco. Logo, o lucro por ação desse investidor, que foi R$ 2.950 em 2012, ele se transforma em R$ 6.052 em 2022. Então, mesmo tendo uma queda de 29% no lucro por ação, ele, na verdade, se considerarmos o capital bruto investido, ele teve uma alta aqui de mais de 100% na participação dos lucros da empresa. Bom, pessoal, para finalizar, mesmo considerando o fato de que o banco poderá passar por alguns trimestres aí um pouco mais difíceis, com as suas margens um pouco mais apertadas, tendo que lidar de maneira mais preocupante aí com a situação da inadimplência, se você analisa o valuation do banco e o histórico da lucratividade, você vê que o Bradesco ele tem potencial, ele tem capacidade de lidar muito bem com essa crise, haja vista a consistência da lucratividade ao longo dos últimos anos. Além disso, o banco está crescendo em outros segmentos do setor financeiro, como nós podemos ver, um crescimento bastante interessante ali no setor de seguros, em private bank e nas plataformas digitais. E hoje a ação sendo negociada aí com desconto de 24% frente ao seu valor patrimonial. Isso me lembra bastante o que disse Warren Buffett: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Lembrando que eu não estou interessado aqui em realizar swing trade com a ação. Eu quero realmente comprar uma posição grande para manter ela como uma forma de gerar renda passiva para mim. Dito isso, vou lançar lá no site a quantidade de ações que eu comprei e o valor que eu paguei em cada ação. Bom, pessoal, então realizei a compra da ação BBDC3 em 5 de janeiro de 2022, realizei a compra de 1.000 ações a um preço unitário de R$ 12,58. Vou salvar agora esse lançamento na nossa carteira de dividendos, esperando que no longo prazo esse banco ele venha me remunerar como acionista, tanto na forma de bonificação como na forma de dividendos. Meus amigos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. E até o próximo vídeo.